E aí galera, beleza? O meu nome é Douglas Fantini e eu estou fazendo um curso de CCNA, Routing and Switching, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das coisas que eu venho aprendendo no curso. E uma delas foi a respeito do endereço IP. A gente vai encontrar aqui um monte de informações a respeito de um endereço IP, conforme o meu professor me ensinou. Ele deu 4 passos aqui que a gente vai utilizar para encontrar todas as informações que eu puder a respeito de um endereço. Então, ele vai me dar um endereço qualquer e eu vou no primeiro passo, encontrar a máscara de subrede desse endereço, tá? Então nós vamos fazer aqui uma busca a respeito das informações de um endereço. Então eu tenho um endereço e eu vou encontrar tudo sobre ele, tá? O endereço, no caso, é esse daqui, ó. O 192.168.142.189/29, isso é importante, é /29. Por quê? Como nós já sabemos, esse é um endereço de classe C, porque ele tem um começo ali, 192, está dentro do range do endereçamento classe C, da classe C. Porém, ele não é um classful de /24, com 255, 255, 2550 na máscara. Ele é um pouquinho diferente. Como eu sei que esse endereço é um classe C? Olha lá, o intervalo do classe C vai de 192 a 223. Então, se o endereço começa assim, ou está dentro desse intervalo, ele é um classe C. Porém, ele não é um /24, como vocês veem aqui. No finalzinho aqui desse endereço tem o /29, ou seja, eu estou fazendo aqui subredes deste endereço, ok? Então, preste atenção como que nós vamos achar essa máscara. Olha só. Primeiro, se eu sei que ele é um classe C, eu tenho que bloquear, travar todos os 3 primeiros octetos deste endereço, porque ali eu não mexo. Quando é um classe C, eu não mexo ali, tá? Você tem que ter consciência disso. Ele vai ficar travado, porém, no último octeto, eu tenho uma dúvida. Eu vou precisar usar alguns bits aqui para formar esse /29. E a máscara vai ficar diferente de 255. Ela não vai ser 255 e ela também não vai ser 0, tá? E eu tenho que chegar no meu valor aqui. Quantos bits eu utilizei depois do /24? Porque se você contar aqui, eu tenho 8 bits aqui, tudo em 1. Os 8 bits aqui também tudo em 1. Aqui também tudo em 1, para dar os 24, do /24. Né? Então, 8, 16, 24. Porém, olha aqui, ó. 25, 26, 27, 28 e 29. Esse é o /29. Então, além dos bits que eu tenho travados aqui em 255, eu tenho mais um pouquinho aqui que vai me dar um outro valor. Como é que eu sei qual valor é esse? Bom, existem várias técnicas, cada um faz de um jeito, do jeito que acha mais fácil para si. Eu encontrei a forma mais fácil memorizando estes valores que você vê aqui em cima. Então, se eu estivesse utilizando um bit, eu já ia direto colocar o 128 como valor aqui nessa interrogação. É fato, tá? Mas não é só o 128 que eu utilizei. Eu usei o 128, eu usei o 64, eu usei o 32, eu usei o 16 e eu usei o 8. Então, o que eu vou fazer? Se tivesse só um valor desse aqui de cima, aqui embaixo, eu iria colocar ele, né? Se tivesse esse 16 aqui, eu tenho que colocar 16 aqui. Mas não, gente, é tudo isso aqui. Ou seja, eu tenho que somar estes valores aqui. Então, se você somar esses valores, você vai ter o seguinte valor, que é o 248. Então, soma 128 mais 64 dá 192. Mais 32 dá 224. Mais 16 dá 240. E mais 8, 248. Então, este é o nosso valor, essa é a máscara de subrede deste endereço. Então, o dia que você quiser colocar um endereço assim nos seus IPs, você vai ter que colocar com essa máscara. Ele é um /29 desse endereço, ok? Então, vamos prosseguir aqui para o passo de número 2. Nós já encontramos a máscara, agora nós queremos saber o quê? A quantidade de redes e a quantidade de hosts que cabe nessa divisão em subredes que nós fizemos. Quantas redes vão ter? Quantas subredes vão ter? Né? Quantos hosts
vão caber dentro de cada rede. Isso é muito importante, nós vamos saber através de uma conta muito simples, né? Eu tenho que saber quantos bits eu peguei emprestados depois, né, de onde era a classe full, ali a class full. Depois daquilo eu peguei quantos bits emprestados para fazer rede, né? Essa é a nossa pergunta. Olha aqui, eu não peguei 5, então são 1, 2, 3, 4, 5. Além dos 24 que já tinha da classe C, eu emprestei mais 5. Mais 5. Então, olha só, você vai ter que fazer o 2 elevado a esse valor de bits que você pegou emprestado. Você vai encontrar o número de subredes, o número de redes que você vai ter nesse endereço, beleza? Então, claro, todo mundo sabe, 2 elevado a 5, 32. Esse é o número de redes que você vai ter no barra 29. Agora vamos lá para os hosts. Quantos hosts vai ter em cada rede? Aqui a conta é um pouquinho diferente. Você vai ter que pegar os bits que estão em 0. Tá vendo que tem 3 bits em 0? É justamente esses 3 bits que você vai fazer. 2 elevado a esse 3. Ó, 3 bits zerados. 3 bits zerados. Então, 2 elevado a 3. Mas aqui temos um porém. 2 elevado a 3 menos 2. A pergunta é, por que menos 2? Gente, temos que entender o seguinte. Toda vez que nós temos as nossas redes, ela tem um endereço de rede e um endereço de broadcast que eu não posso colocar nas minhas máquinas. Você não pode colocar um endereço desse numa máquina. Então você tem que tirar esses dois endereços na conta para você saber que vai ter 6 hosts, no caso aqui, né? 2 elevado ao cubo dá 8, menos 2 dá 6. Então, presta atenção sempre, lembre de tirar esses dois aqui dos seus endereços para não ter confusão na hora de configurar, ok? Vamos para o passo número 3. O passo número 3, nós queremos saber de quanto em quanto essa rede vai saltar. Quando começa uma rede, quando termina essa rede e quando começa a outra. Vamos supor, ela vai pular de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, eu não sei, eu vou ter que fazer uma conta que tem uma técnica aqui para a gente fazer, para a gente saber de quanto em quanto essa rede vai pular, ok? Então vamos lá. Essa conta, ela é baseada no seguinte, dentro de um octeto de uma máscara, dentro de um octeto eu posso ter 256 possibilidades, tá? Porque vai de 0 ao 255. E eu conto o 0 e eu conto o 255, por isso são 256 possibilidades, ok? Não são, você não vai colocar esse número aqui em máscara, nem em IP, não existe esse número aqui lá, tá? Mas eu estou dizendo para você que de 0 a 255 eu tenho 256 números, tá? Beleza. Nós vamos subtrair o número interessante, que é o número que a gente encontrou lá na nossa máscara, lá no início dessa solução de exercício, tá? Qual foi o número que a gente encontrou? Vocês lembram? Se não lembram, eu vou colocar ele aqui para vocês, é o número 248, que é o número que está na máscara, tá? Então, barra 29 tem a máscara 248. Para eu saber de quanto em quanto essa rede vai saltar, eu vou subtrair aqui, ó, 256 menos 248, que vai me dar o resultado de 8. Então, essa rede vai pular de 8 em 8. Isso é fácil de entender. A cada 8 é uma nova rede, é uma nova sub-rede, melhor dizendo, né? Então, vamos lá para o passo número 4, sem mais demora. O passo número 4 é o mais longo, que nós vamos ter que entender aqui, que nós vamos encontrar o endereço de rede desse endereço IP que nós temos, porque pode ser ele mesmo, ou ele pode não ser um endereço de rede, ele pode ser um host, ele pode ser o broadcast, por exemplo, e nós vamos ter que descobrir isso, tá? Como nós vamos descobrir qual é o endereço de rede deste IP 192.168.142.189/29? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos o nosso endereço, e nós temos o último octeto dele, que é o octeto que fica diferente nos IPs, tá? O único que vai ficar diferente, porque essa rede ela vai se manter, ó. 192.168.142 vai ser sempre esse mesmo número, tá? Não vai mudar. O número que vai mudar é esse daqui, ó, 189. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir se esse endereço é uma rede,
se esse endereço é um host ou se esse endereço é um broadcast. A gente vai descobrir isso através de alguns cálculos. Você pega o seu número interessante lá da sua máscara, transforma ele em binário. Para quem não lembra, você vai pegar aqueles valores lá, o 128, o 64, o 32, o 16 e o 8 que você utilizou e somar, né? E faz isso também com o 89, né? Transforma ele em binário. Como que transforma um 89 em binário? É um pouquinho difícil, você vai ter que fazer alguns cálculos. Ó. O 128 é esse valor. Se eu colocasse mais 64, ia dar 192, ia passar. Então eu não utilizo esse valor. Tá? Aí eu utilizo esse, 132, e vou somando até eu conseguir encontrar o número 189. Gente, de 0 a 255, você consegue encontrar qualquer número aqui, através desses binários aqui, tá? Tendo alguns conhecimentos, você, por exemplo, já sabe que se termina em 1, o número é ímpar. Eu já posso saber isso. Se termina em 0, olha aqui, o número é par. Olha que interessante. Isso é questão de prática. Quanto mais você pratica, você vai entendendo que as coincidências vão acontecendo e você percebe, tá? Então, beleza. Temos aqui os nossos valores utilizados, 128, 164, 32, o 16 e o 8, para somar 248, tá aqui. E esse 128, aí eu não usei o 64, porque ele ia passar. Eu usei o 32, dá 160, né? Somando esse com esse, não dá 160. Aí somando aqui não dá 176. Aí somando aqui não dá 184. Isso, não, desculpa, 184. Aí somando aqui mais 4 não dá 188. E somando mais 1 dá 189. Ó, tá vendo? É exatamente esse número aqui. Então, gente, o que você utilizou, você desce um 1. Utilizou? Desce o 1. Não utilizou? Desce o 0. Beleza? É fácil. E aí, nós temos esses dois binários prontinhos aqui. E nós vamos fazer uma conta que é um AND lógico. O AND lógico entre esses dois números. Como que é o AND lógico? Gente, é assim. Ó. Se aqui é 1 e aqui é 1, aqui será 1. Beleza? Aqui embaixo só será 1 se os dois forem 1. Ok? Isso é, você tem que entender isso. O AND lógico é assim. Preciso deste e deste para que este seja 1. Se esse for 1 e esse for 1, então aqui é 1. Mas, ó, por exemplo, aqui é 0 e esse é 1. Não deu. Tem que ser os dois 1 para aqui embaixo ser 1. Então já coloco o 0 direto. Beleza? Aí agora é 1, 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 beleza. Aqui é 1, é 0, então é 0. Aqui é 0 e 0, então é 0. Aqui é 1 e 0, então é 0. Eu preciso que vocês entendam esse AND lógico. É mais ou menos assim, ó. Para você entrar numa balada, você tem que ter duas condições. Uma, ser de maior. Duas, ter dinheiro. Se as duas forem verdade, você entra na balada. Se uma delas não for verdade, você não entra na balada. Se você não tem dinheiro, você não entra. Se você é de menor, você não entra. Mas você é de maior e tem dinheiro, você entra. Esse é o AND lógico, beleza? Então nós descobrimos o nosso valor aqui da rede deste endereço 192.168.142.189/29, que é o número 184, ou seja, 192, 168, 142, 184 é o endereço a que este endereço aqui dado pelo professor pertence. Então, olha lá, 184 é o endereço de rede. 185, 186, 187, 189 é tudo host. Porque a gente tem até o 191, porque a rede não pula de 8 em 8. Então aqui, ó, 184 é endereço, aí depois 188 é endereço, entendeu? Então tem que tomar cuidado aqui. Essa rede vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, e 189 está dentro desse pedacinho aqui, ó, tá? Então, preste bastante atenção para você não confundir. Esse endereço aqui é 188, vai até 192. Aliás, 192 já é a próxima rede, tá? Então ela vai até aqui, ó. A gente tem que, ó, é 184 mais 8. Vai dar 192, é a próxima rede. 191 é o broadcast, é o limite até onde eu posso ir. Porque se eu mandar um pacote para esse endereço aqui, todo mundo vai receber. E aí, o nosso 189 está aqui, né? Eu ainda teria mais um aqui, ó, o 190, válido, tá? Então, galera, isso foi uma técnica que o meu professor passou e
Tem muito mais outras formas, é interessante que você assista outros vídeos, não só o meu, e tenta praticar, tem que praticar. Eu tenho feito muitos exercícios até chegar nessa forma, nessa técnica que eu consigo agora descobrir tudo a respeito de um endereço. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Bye bye everybody, see you later.